Durante extração de órgãos, o médico legista viu algo se movendo dentro da barriga da menina morta, o que o deixou pálido. O corpo da menina foi jogado no lixão como se nunca tivesse importado. O doutor Elias Montenegro, de 54 anos, estava acostumado a ver a morte. Na verdade, havia aprendido a conviver com ela como se fosse uma amante amarga, constante, silenciosa e exigente. Em mais de 3 décadas na medicina legal, abriu corpos sem piscar, separou vísceras como quem organiza papéis velhos e preencheu relatórios sem deixar que uma única emoção transparecesse em seu rosto. Nos corredores do Hospital San Gerardo, era chamado de o cirurgião de pedra, e ninguém lembrava a última vez que o viram sorrir. Nem ele. Mas naquela manhã, ao ver o corpo da menina sobre a mesa de aço, algo estalou por dentro. Não havia nome. Não havia mãe. Não havia história oficial. Apenas o código SG-913 preso ao tornozelo com fita plástica e um bilhete mal escrito. Falecida. Encontrada em estado de abandono. Possível causa: parada cardíaca. Já começamos? Perguntou sem levantar os olhos a enfermeira Teresa, que fumava escondida no canto, como se os pulmões do hospital fossem imunes ao câncer. Elias não respondeu. Sua mão direita, que antes se movia com precisão cirúrgica, agora pairava sobre o pequeno peito inerte da menina. A pele estava rachada, as unhas sujas, as costelas marcadas como lâminas. Seu rosto era apenas um sussurro do que um dia foi uma infância. Onde a encontraram? Perguntou Elias, rompendo o silêncio que apertava seu estômago. Em um saco preto, atrás do mercado central. Como se fosse lixo. Os municipais trouxeram de madrugada. Dizem que está morta há pelo menos 10 horas. Ninguém perguntou por ela? Ninguém. Ninguém a quer. Nem a polícia terminou o relatório. Elias acendeu a luz da mesa e colocou as luvas. Respirou fundo, algo que já não fazia. Depois, como sempre, forçou-se a se desconectar, a não sentir, a reduzir o que estava à sua frente à pele, músculo e órgãos. Mas algo naquela menina falava com ele. Luciana. Esse era seu nome, embora ninguém soubesse ainda. Ele abriu o tórax com uma incisão precisa, do externo até o púbis. O sangue estava espesso, escuro. O coração, atrofiado. Os pulmões, opacos. Claramente havia vivido com fome e frio. Elias parou por um instante. Algo o incomodava. Não era a morte. Era a injustiça. Era uma menina, sussurrou. Teresa, ainda fumando, fez um gesto vago. Há muitas assim, doutor. Demais. Continuo com os papéis para a doação? Elias assentiu. O hospital tinha um acordo irregular com uma rede privada de clínicas que aproveitava órgãos não reclamados. Era um sistema sujo, mas aceito nas sombras. Ninguém se importava com os corpos que ninguém procurava. Ao cortar o tecido abdominal, algo aconteceu. Uma leve contração. Como um espasmo. Algo se moveu. Elias pensou que era a imaginação. Talvez um reflexo post-mortem, uma reação residual. Mas então ele viu. Uma forma arredondada. Inchada. Uma massa incomum. Seu coração acelerou. Teresa, passa a pinça longa. E fecha a porta. O que foi? Faz o que eu disse. Teresa obedeceu sem discutir, notando a mudança em seu tom. Elias cortou com mais cuidado, com as mãos trêmulas, até que a membrana do útero ficou exposta. E então, o impossível. Uma perninha diminuta, fina, mas claramente humana, se mexeu dentro do saco amniótico. Está vivo! Gritou Elias. Teresa deixou o cigarro cair e recuou. O quê? O que é isso? Não pode ser. Ela está morta. O bebê não. Ainda está vivo. Durante 30 anos de autópsias, Elias nunca havia tremido. Nunca. Mas agora, sua alma estava à beira do colapso. Pegou o bisturi, abriu com precisão o útero e retirou com as 2 mãos o bebê, uma criatura de apenas 900 gramas, com a pele avermelhada, pegajosa, os olhos fechados e os dedos enrugados como papel molhado. Não chorou. Não gritou. Apenas respirava com dificuldade. Ainda está vivo. Droga, ainda está vivo. Disse Elias com a voz embargada. Teresa desatou a chorar. O que fazemos, doutor? Elias a olhou. Não era uma pergunta técnica. Era uma decisão moral. Legal. Ética. O protocolo exigia que qualquer anomalia fosse comunicada.
Mas ele sabia exatamente o que fariam se o entregasse ao hospital. O colocariam em uma incubadora sem nome, sem história, e usariam como moeda de troca. Iriam vendê-lo, como já haviam feito com outros. Como talvez tivessem feito com sua própria filha, anos atrás. Não havia tempo para pensar, só para agir. Limpe a mesa. Descarte o prontuário. Isso não aconteceu. Entendido? Doutor? Vou salvá-lo. Custe o que custar. Naquela noite, Elias não dormiu. Nem sequer voltou para casa. Usou seu crachá de médico para entrar na unidade de neonatologia a 1h17 da manhã. Roubou uma incubadora portátil. Levou medicamentos, tubos, cobertores. Ninguém o deteve. Ninguém perguntou. No hospital, o caos era parte da paisagem. Instalou tudo no porão do prédio de anatomia patológica, onde ninguém entrava há anos. O ar cheirava a formol e poeira, mas havia tudo o que precisava: silêncio, privacidade e eletricidade. O bebê respirava com dificuldade. Cada inalação era uma batalha. Seu corpinho lutava contra o abandono. Elias acariciou sua testa com os dedos trêmulos. Você não vai morrer. Não como ela. Não outra vez. O choro contido em sua garganta explodiu como lava. Na manhã seguinte, o hospital estava cheio de rumores. Ouviu? Alguém arrombou o cadeado da neonatologia. Dizem que Elias não foi para casa. O prontuário da menina desapareceu. Teresa não dizia nada. Sabia que estavam em perigo, mas algo dentro dela também havia mudado. Elias, por sua vez, assinou um atestado falso. Luciana SG 913, morte por parada cardíaca. Sem órgãos viáveis. O corpo foi enviado para uma vala comum. Ela merecia mais, disse Elias em voz baixa, enquanto o caixão era fechado. Não por protocolo. Por culpa. Por dor. 2 dias depois, Valeria Santamaria, jornalista freelancer, se deparou com uma nota marginal publicada num site de notícias locais. Menina encontrada sem vida em lixão. Não foi reclamada. Caso encerrado. Olhou para a foto em preto e branco. Seu sangue gelou. É ela, sussurrou. Na imagem, o rosto de Luciana Mal era reconhecível. Mas algo no queixo, no nariz, queimava na memória. Valeria havia perdido sua filha há 9 anos, apenas algumas horas após o nascimento. Disseram que ela morreu, que não resistiu, que foi enterrada num cemitério público. Mas nunca mostraram o corpo. Nunca assinou nada. Nunca esqueceu. Agora, algo em seu peito gritava que aquela menina morta era sua filha. No escuro do porão, Elias alimentava o bebê com uma seringa adaptada. Suas mãos, acostumadas a dissecar cadáveres, agora aprendiam a acariciar. Cada batida do coração da criança era um ato de rebeldia contra a morte. Ele a nomeou em silêncio: Esperança. Às 3h12, um barulho o acordou. Alguém batia à porta do porão. Elias pegou uma lanterna e se aproximou com cautela. Abriu lentamente. O que está fazendo, doutor? Perguntou Matias, o jovem médico residente, com uma expressão entre surpresa e medo. Nada que te interesse, respondeu Elias. Dizem que você sumiu, que escondeu algo. Eu vi o prontuário da menina. Faltam páginas. Faltam provas. O que você está escondendo? Elias respirou fundo. O que você chamaria de crime? Eu chamo de segunda chance. A menina estava grávida. Silêncio. Meu Deus, sussurrou Matias. Vai me denunciar? Ele está vivo? Sim. Matias fechou os olhos. Pensou na mãe doente. No remédio que não dava. Na podridão do sistema. Nas crianças que não choram porque nunca aprenderam. Não direi nada, se me deixar ajudar. Elias olhou para ele pela primeira vez com outro rosto. Com humanidade. Então, você entrou no inferno comigo. A notícia da menina falecida não teve impacto na mídia. Ninguém protestou. Ninguém exigiu justiça. Não houve hashtags. Nem velas. Apenas mais uma menina entre milhões. Mas lá embaixo, num porão esquecido, seu bebê respirava. Lutava. Vivia. E a cada respiração, Elias voltava a sentir-se vivo também. E a pergunta: quem quis se livrar dessa criatura? O corroía. O porão do hospital, com suas paredes manchadas de umidade e o eco dos corpos esquecidos, havia se transformado num santuário silencioso.
Cada vez que o pequeno enchia os pulmões, cada vez que um pulso atravessava seu peito, algo dentro de Elias também ressuscitava. Esperança, como ele a chamou, era frágil. Um ser que não deveria ter nascido. Ou melhor dizendo, que o mundo não esperava que sobrevivesse. Seu corpo não pesava mais do que uma garrafa de água, suas pálpebras permaneciam fechadas e seus movimentos eram apenas tremores, mas seu coração insistia. Lutava. Respirava. Vivia. Elias passava as noites ao lado dela, vigiando a incubadora roubada, improvisada com mantas térmicas, lâmpadas cirúrgicas e equipamentos que ele havia pegado sem culpa. A cada batida, lembrava do túmulo da filha, perdida há mais de 20 anos num acidente que, às vezes, ele já nem tinha certeza de entender completamente. Em sua mente, Luciana, a menina sem nome, a menina morta encontrada num saco de lixo, começava a falar. Não com palavras. Falava com o que deixou no mundo, um bebê vivo, uma marca na pele, uma ferida profunda na memória de um sistema que preferia se calar. Elias sabia que não poderia manter a criança escondida por muito tempo. O hospital não era um lugar seguro. Os corredores já cheiravam a suspeita. Matias, o jovem residente que o descobriu, era um dilema constante. Ajudava, sim, mas algo em seu olhar revelava uma fratura interna. Como se a culpa crescesse a cada respiração do bebê. Já pensou no que vamos fazer quando alguém descobrir? Perguntou Matias numa madrugada, limpando com álcool as sondas que alimentavam a esperança. Não pense nisso. Ele precisa de tempo. Só isso. Tempo para ficar forte. E depois? Vai criar ele? No porão de um hospital cheio de corrupção? Elias não respondeu. Tinha os olhos no monitor do ritmo cardíaco. O pulso era fraco, mas estava lá. 2 dias depois, Elias tomou uma decisão. Precisava saber quem havia sido Luciana, porque já não podia continuar chamando-a de a menina sem nome. Precisava devolver sua história, mesmo que fosse tarde. Roubou acesso aos arquivos antigos, aqueles que a administração mantinha fora do sistema digital. Prontuários físicos, fichas em papel amarelado, pastas cheias de poeira. Encontrou algo. Um registro médico com idade e data de internação coincidentes. Uma menor transferida por funcionários municipais para o hospital 5 meses antes. Internada com pneumonia avançada. Foi tratada e teve alta no 3º dia. Registrada como paciente anônima, proveniente do lar Santa Míria. Elias anotou o endereço. Um orfanato religioso nos arredores da cidade, dirigido por uma congregação de mulheres leigas. Nunca tinha ouvido falar no nome. Também não achou estranho. Existem tantos centros escondidos atrás de nomes de fé. Saiu naquela mesma noite. Ninguém o deteve. Carregava a alma cheia de raiva. O lar Santa Míria era uma construção desgastada, com muros altos e um portão de metal enferrujado. Não havia placa visível. Apenas uma cruz de madeira na entrada. Tocou a campainha. Foi atendido por uma mulher de semblante severo, cabelos presos, óculos grossos. Pois não? Sou médico. Trabalho no Hospital San Gerardo. Estou fazendo uma verificação de registros. Procuro informações sobre uma menina que deu entrada aqui há alguns meses. Possivelmente chamada Luciana. A mulher não mudou a expressão. Aqui não temos meninas com esse nome. Ela foi registrada como anônima. Mas tinha a mesma idade de uma que chegou ao hospital e morreu recentemente. Não lidamos com esse tipo de dado. Tem uma ordem judicial? Elias apertou os dentes. Quis forçar a porta. Mas se conteve. Não. Ainda não. Então não posso ajudá-lo. Antes que ela fechasse o portão, Elias lançou um olhar para o pátio interno. Uma fileira de meninas comia em silêncio. Todas de cabeça baixa. Uma delas o olhou. Por apenas alguns segundos. Mas foi o suficiente. Nos olhos dela, viu algo que conhecia bem. Medo. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Valeria Santamaria lia a notícia repetidas vezes. Menina morta encontrada em um lixão. Ninguém a reclamou. Causa provável, parada cardíaca. A foto era borrada, mas o rosto da menina despertava algo nela. Não era a imagem em si. Era uma sensação. Um vazio no estômago. Uma dor que voltava. Sua filha, supostamente morta ao nascer há 10 anos, nunca lhe foi entregue. Disseram que não sobreviveu. Que nasceu com malformações. Que não era necessário vê-la.
Que assim seria melhor. Pela sua saúde emocional, disseram. Mas Valeria nunca acreditou nessa versão. Nunca superou. O hospital onde deu à luz já não existia. Fechou após várias ações judiciais. E seu marido não só a deixou, como confessou, anos depois, que aconteceu algo estranho naquele parto. Nunca disse o quê. Morreu em um acidente antes de contar toda a verdade. Valeria não podia ignorar aquela foto, nem aquela sensação. Então começou sua própria investigação. Ligou para um antigo contato no IML. Deram acesso a um arquivo mínimo. Conseguiu uma imagem do corpo. Já sem vida, claro. E então viu, no lado direito do abdômen, uma pequena cicatriz. Reta, mal costurada. Não pode ser, murmurou. Aquela cicatriz era idêntica à que ela tinha da cirurgia de apendicite aos 7 anos. No mesmo lugar, com o mesmo comprimento. Valeria lembrou como, durante a gravidez, os médicos disseram que a menina poderia herdar sua fragilidade abdominal. E se aquela cicatriz era de uma cirurgia recente, quem a operou? E por quê? A ideia a dilacerou. E se ela não tivesse morrido ao nascer? E se tivesse sido vendida? No dia seguinte, Elias voltou ao hospital. Seus olhos estavam vermelhos de insônia e as pupilas dilatadas de raiva. Entrou na sala de arquivos gerais. Fingiu procurar documentos antigos. Esperou a encarregada ir ao banheiro. Abriu a gaveta dos casos sociais. E lá estava. Processo número 4785L, nome, Luciana, atribuído pela equipe médica. Idade estimada, 9 anos. Procedência, Casa Lar Santa Míria. Observações, traumatismos diversos, sinais de abuso reiterado. Nenhum boletim de ocorrência feito. Alta médica sem acompanhamento. Elias sentiu o coração saltar pela boca. Ela havia sido devolvida ao mesmo lugar de onde a haviam resgatado. Foi enviada para morrer. Naquela noite, contou tudo a Matias. Já não conseguia mais guardar para si. Luciana esteve viva. Passou pelas nossas mãos. Nós a tratamos. Vimos as marcas. Sabíamos que algo estava errado. E mesmo assim, a devolvemos. Matias estava sentado ao lado da incubadora. O bebê dormia. Isso não pode ficar assim. Não. O que vai fazer? Vou queimar tudo. Tudo? Vou expô-los. Aquela casa. Os médicos que se calaram. Os diretores que assinaram sem ler. Matias engoliu seco. Tinha medo. Admirava Elias, sim. Mas sabia que ele andava na corda bamba. Se fizer isso, eles vão te destruir. E daí? Já estou morto há anos. Valeria, por sua vez, encontrou uma mulher que havia trabalhado como enfermeira na antiga clínica onde deu à luz. Depois de muitas tentativas, conseguiu convencê-la a conversar. Elas se encontraram em uma cafeteria longe do centro. A mulher tremia ao falar. Eu me lembro desse parto. Foi muito estranho. Você chorava. Perguntava pela sua filha. E ninguém dizia nada. O médico, o diretor, estavam recebendo visitas justo naquele dia. Gente de um órgão. Diziam que era uma inspeção. Mas depois eu vi 2 homens saírem com um berço coberto. Tem certeza? Sim. Ninguém acreditou em mim. Mas eu vi. A menina estava viva. Respirava. Valeria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você acha que roubaram minha filha? A mulher abaixou o olhar. Naquela época, muitas mães jovens, muitas pobres, nunca viam seus filhos. Só diziam que haviam morrido. E elas assinavam papéis sem ler. Eu não era pobre, mas estava sozinha. E isso já era o bastante. Naquela mesma noite, Valeria publicou uma coluna em seu blog, A Menina que Ninguém Viu. Contou a história de Luciana. Sem dados. Apenas emoções. Falou do abandono. Do sistema. De como uma criança pôde ser ignorada por todos. O texto viralizou em poucas horas. Milhares de pessoas compartilharam sua dor. Mas também surgiram ameaças. Chega, Valeria, escreveu um usuário anônimo. Você não faz ideia de onde está se metendo. Ela não parou. No hospital, o sindicato médico já desconfiava de Elias. Alguém disse que o viu descer para o porão com incubadoras.
Outro notou o desaparecimento de medicamentos neonatais. Elias sentia os olhares. Ouvia os sussurros. Sabia que o tempo estava acabando. Certa noite, encontrou um envelope embaixo da porta de seu consultório. Dentro havia uma nota escrita à máquina. Sabemos o que você fez. Não somos seus inimigos. Desde que siga as regras. Elias queimou a carta sem piscar. Não iria seguir regras que matam crianças. Luciana, mesmo morta, começava a ser ouvida. Nos fóruns, nos corredores do hospital, na consciência dos que a tocaram sem enxergá-la. Seu corpo era cinza, mas sua história queimava. E numa incubadora roubada, seu filho respirava. Estava vivo. Contra tudo. E Elias, com os olhos fixos nele, murmurou: "Vou encontrar seu nome. Vou encontrar a verdade. Eu prometo. Mesmo que isso me custe a vida." A frase ficou pairando no silêncio do porão, interrompido apenas pelo zumbido constante do respirador portátil. Elias não esperava a resposta. O bebê dormia, alheio ao mundo ao seu redor. Às vezes respirava com dificuldade, outras vezes com uma calma que dava medo. Mas estava vivo. E isso bastava para resistir. Matias chegou minutos depois. Estava com os olhos vermelhos e as mãos cobertas por luvas ainda úmidas. Tinha acabado o plantão nas emergências. Não disse nada ao entrar. Apenas ajoelhou ao lado da incubadora, revisou os monitores, ajustou o soro e ficou em silêncio. Elias observou, notando o cansaço que crescia dia após dia. Já não era o jovem brilhante que conheceu nos corredores, cheio de entusiasmo para salvar o mundo. Agora parecia um soldado sem causa. Um que entendeu cedo demais a crueldade do sistema que jurou servir. "Você não dormiu", disse Elias. Matias não respondeu. Levantou-se devagar, tirou as luvas e olhou diretamente para ele. "Sabe quem foi a receptora do fígado de Luciana?" Elias ficou em branco. Não esperava aquela pergunta. Nem aquele tom. "Do que você está falando?" Matias tirou uma pasta amassada da mochila. Deixou sobre a mesa de metal e a abriu. Fotografias, laudos médicos, e-mails impressos. O rosto de um menino sorridente com uma cicatriz no peito. É o filho de Armando Varela. Deputado. Financia campanhas pró-vida, faz discursos sobre ética e moral, e dirige uma fundação infantil que recebe milhões em doações do Estado. Quer saber de que morreu oficialmente Luciana? Parada cardíaca. Sim. Mas o fígado dele foi retirado minutos depois, embalado e levado de helicóptero particular para a clínica Santa Rosalia. A criança recebeu o transplante naquela mesma noite. Elias sentiu o estômago se apertar. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas nunca tinha visto tão de perto. "Como você conseguiu isso?" Matias engoliu em seco. Era evidente que hesitava em responder. "Não fui eu. Foi minha mãe." Elias arqueou uma sobrancelha. "Sua mãe? Ela trabalha como recepcionista na clínica. Está doente. Foi diagnosticada com insuficiência renal há 2 anos. Colocaram-na em uma lista de espera que, segundo os papéis, não avançava. Mas há 6 meses, apareceu um doador. Anônimo. Inesperado." Elias entendeu antes mesmo que ele dissesse. Era uma criança. Matias assentiu, com o rosto despedaçado. Tinha 7 anos. Morreu em um acidente doméstico. Ou isso disseram. Mas quando procurei os registros, o processo estava vazio. Sem familiares. Sem certidão de óbito. Nada. Elias caminhava de um lado para o outro. Sabia o que isso significava. Não era uma casualidade. Não era coincidência. Era um sistema. Uma engrenagem. Sua mãe sabe? Não. Ela acha que foi um milagre. E eu não tive coragem de lhe dizer que sua vida foi salva às custas de uma criança roubada. Elias se aproximou devagar e colocou uma mão no ombro dele. Às vezes, viver é carregar culpas que não pedimos. Mas isso não significa que temos que continuar em silêncio. Matias desabou em lágrimas. Valeria caminhava pelos corredores do lar O Bom Refúgio, outro dos centros suspeitos onde menores eram traficados sob disfarce de programas de adoção. Conseguirá entrar fingindo ser voluntária de uma ONG fictícia que supostamente oferecia materiais educativos. Seu plano era simples: entrar, observar e tentar encontrar rostos, documentos, pistas.
A diretora do lar, uma mulher de sorriso forçado e discurso excessivamente amigável, a recebeu com chá que cheirava a desconfiança. Estamos felizes que alguém mais se interesse por nossas crianças. Mas há regras rígidas. Não pode entrar com câmeras. Não pode fazer perguntas pessoais. Não pode interagir sem supervisão. Valeria assentiu. Sorriu. E aceitou cada regra enquanto gravava com uma microcâmera escondida no broche de sua bolsa. Durante a visita, conheceu várias crianças. Muitas pareciam desconectadas. Outras estavam medicadas. Uma menina, em particular, a olhou fixamente do canto de um quarto. "Qual é o seu nome?" perguntou Valeria, sussurrando quando a diretora se distraiu. "Não tenho nome." A frase perfurou sua alma. Mais tarde, em um arquivo escondido no fim do corredor, Valeria encontrou uma pasta rotulada como Meninas 2013. O ano exato em que sua filha desapareceu. Conseguiu roubar uma foto com o celular. Depois escapou antes que suspeitassem. Na mesma semana, Elias e Matias se cruzaram pelos corredores do hospital com Valeria. Ele saía da neonatologia com uma bolsa de medicamentos escondida na pasta. Ela entrava com sua credencial falsa, procurando pistas sobre Luciana. Colidiram. Literalmente. "Desculpe", disse ela, pegando alguns papéis. Elias a ajudou. As mãos se tocaram por um segundo. Uma corrente invisível passou entre os dois. Não sabiam por quê, mas ficaram se olhando alguns segundos a mais do que o normal. "É jornalista?" perguntou ele, vendo a credencial pendurada no pescoço dela. "Sim. Valeria Santamaria. Estou investigando um caso relacionado a menores desaparecidos." "Há muitos casos assim", disse Elias. "Sim, mas este tem um nome. Luciana." "Soa familiar?" Elias conteve a respiração. Disfarçou. "Não. Desculpe." "Obrigada, de qualquer forma." Seguiram seus caminhos. Mas no olhar de ambos havia algo que não foi dito. Matias sentou-se naquela noite ao lado da mãe. Ela estava costurando algo no sofá, enquanto a televisão exibia um programa antigo. O aroma de sopa preenchia a casa. "Mãe?" "Sim. Você se lembra de como se sentiu quando disseram que havia um rim para você? Como se Deus me tivesse dado outra chance. Você nunca se perguntou quem era o doador?" "Não. E não quero saber. Só agradeço que alguém tenha dito sim. Que tenha permitido que eu esteja aqui." Matias sentiu náusea subir pela garganta. Mas engoliu. Não podia partir o coração dela. "Você é a melhor pessoa que eu conheço, mãe." Ela sorriu, sem entender completamente. Naquela madrugada, Matias entrou no porão e encontrou Elias escrevendo em um caderno. Fazia cálculos, nomes, datas. "Estou montando um mapa. Crianças mortas. Pacientes com transplantes express. Clínicas privadas. Todos conectados. E o que vai fazer com isso? Vou enviar tudo para a imprensa. Para o Ministério Público. Para quem for. Mas eu vou gritar. E se te matarem?" Elias levantou o olhar. "Já me mataram há anos, Matias. No dia em que enterrei minha filha. Isso é tudo que me resta." Matias respirou fundo. Depois, ajoelhou-se junto ao bebê. "Você acha que Luciana foi estuprada no lar?" "Não acho. Eu sei. Tem provas?" "Não preciso de mais nada além do corpo dela. Do olhar. Do silêncio. Nenhuma menina engravida por vontade própria naquele inferno." Valeria, de seu apartamento, revisava as fotos roubadas. Em uma delas, uma menina de no máximo 8 anos olhava para a câmera com expressão vazia. Parecia dormindo de olhos abertos. "É você?" perguntou Valeria ao monitor, com a voz embargada. Ela abriu um arquivo que guardava há anos. O único ultrassom que lhe deixaram ver. Comparou com o rosto da menina. A semelhança era arrepiante. "Vou te encontrar", sussurrou. Já esperou demais. Dias depois, uma médica do hospital se aproximou de Matias. Era jovem, com rosto amável e uniforme impecável. "Ouvi dizer que você está muito perto de Montenegro", disse ela. "E tem que tomar cuidado. Ele se envolveu com gente muito perigosa. Não sei o que trama, mas desapareceu um bebê. Há rumores." "Rumores? Que ele está escondendo algo. Que roubou um recém-nascido. E que você o ajuda." Matias a olhou fixamente.
Cuidado com o que repete. Digo como aviso, não como ameaça. Estão te vigiando. Naquela noite, alguém tentou forçar a fechadura do porão. Elias estava dentro. Não dormiu. Não pescou. Apenas se sentou com uma seriga na mão e um bisturi escondido sob o jaleco. Alguém queria silenciar a respiração do menino. Mas ele não ia permitir. Na manhã seguinte, pediu uma reunião com a diretora do hospital. Levou uma cópia dos documentos que havia coletado. Fotografias, provas médicas, registros apagados. Por que me mostra isso? Perguntou a mulher, sem levantar a voz. Porque se algo acontecer comigo, se eu desaparecer, se aquele bebê morrer, esta pasta irá para todas as redações do país. Entendido? Ela olhou para ele com expressão fria. Não respondeu. Elias saiu sem esperar resposta. Ao chegar ao porão, Matias já estava lá. Tinha o rosto pálido. Precisamos nos mover. Hoje. Agora. O que aconteceu? Intercepto uma mensagem. O sindicato médico vai te denunciar. Dizem que você esconde provas, que roubou equipamentos, que está fora de controle. Querem me usar como testemunha. Me ofereceram uma vaga em cirurgia se eu os ajudar. E o que você decidiu? Matias ergueu o olhar, com os olhos cheios de raiva. Decidi que não sou um deles. Elias o abraçou. Pela primeira vez. Não como colegas. Como irmãos na escuridão. Então prepare suas coisas. Vamos tirá-lo daqui. Antes que o transformem em mais um número. Naquela noite, enquanto Valeria imprimia cópias da imagem da menina, enquanto Matias escondia medicamentos em sua mochila, enquanto Elias revisava pela última vez os sinais vitais de esperança, algo novo nascia. Uma rede de dor, verdade, amor e culpa tecia seus nós. E Luciana, em seu silêncio eterno, continuava falando. Continuava gritando. E ninguém estava preparado para o que iria revelar depois. A noite era densa, quase irrespirável. Elias dirigia sem rumo, com o coração carregado de um pressentimento que não conseguia se formar completamente. Tinha saído do hospital com o bebê escondido em uma caixa térmica modificada, e Matias o seguia em outro veículo com medicamentos, registros e tudo necessário para manter a esperança viva. O plano era se esconder alguns dias fora da cidade, enquanto buscava uma saída legal ou midiática. Mas algo mais fervilhava dentro dele. Uma pergunta que o acompanhava há anos, enterrada sob camadas de rotina, dor e silêncio. E se sua esposa não tivesse morrido como lhe disseram? A ligação chegou ao seu telefone naquele instante, como uma adaga. Um número desconhecido. Ele respondeu com a voz tensa. Elias Montenegro? Sim. Quem fala? Sou Rosário. Trabalhei como auxiliar de enfermagem na clínica São Lucas, há 20 anos. Sei o que fizeram com sua esposa. Ela não está morta. Está viva. Mas não resta muito tempo. A voz quebrou do outro lado. Elias sentiu todo o seu corpo paralisar. Freou o carro sem pensar. Onde ela está? Em um centro psiquiátrico na Serra Norte. Los Cedros. A internaram com um nome falso. Você não a reconheceria imediatamente. Está danificada. Mas ainda se lembra do próprio nome. Elias desligou sem pedir mais detalhes. Nem endereço. Nem provas. Ele sabia. Sempre soube. Desde aquele dia em que lhe disseram que sua esposa, Camila, havia morrido em um acidente de carro, algo não encaixava. Nunca viu o corpo. Nunca houve funeral. Apenas papéis. Apenas trâmites. Apenas silêncio. Ligou para Matias. Mudança de planos. Tenho que fazer um desvio. Você continua com o bebê. Amanhã você me alcança. Para onde você vai? Ver um fantasma. Elias dirigiu por horas, atravessando cidades fantasma, postos de gasolina vazios e estradas cobertas de neblina. Chegou ao amanhecer. Los Cedros era uma instituição sombria, escondida entre árvores doentes e grades de aço. Apresentou uma identificação falsa. Disse que vinha como parte de uma inspeção privada. Uma desculpa. Mais uma mentira em uma vida de mentiras. Uma mulher o conduziu até a ala oeste. Parou diante de uma porta com uma placa desgastada. Paciente 142B. Não havia nome. Nem data de admissão. Apenas um número. A cela cheirava a confinamento. Camila estava sentada em um canto, com um cobertor sobre os ombros e o olhar perdido.
Seu cabelo era longo e emaranhado. Sua pele, fina. Mas seus olhos, aqueles olhos ainda eram dela. Camila, sussurrou Elias. Ela levantou o olhar. Levou segundos. Longos, eternos segundos. Então sua boca tremia. Levantou-se lentamente. Aproximou-se como se temesse que ele fosse uma ilusão. É você? Elias não conseguiu se conter. Abraçou-a com força. Ela chorou. Gritou. Caiu de joelhos. O pessoal tentou intervir, mas ele os deteve. Não a toquem. Esta mulher foi sequestrada por esse sistema de merda. E eu vou provar. Camila não conseguia falar muito. Os remédios a haviam entorpecido por anos. Mas, em meio à confusão, repetiu uma frase várias vezes. Levaram, minha filha. Elias tremia. Nossa filha? Onde está? Não sei. Disseram que ela tinha morrido, que era melhor assim, que estava doente. Me atiraram. Ele a abraçou como se quisesse recolher os pedaços de uma vida que alguém mais havia quebrado. Agora ele entendia tudo. Luciana não foi apenas uma vítima do abandono. Fez parte de uma conspiração que o atingia mais do que podia suportar. Sua filha havia sido roubada, criada longe, abusada, e agora estava morta. E tudo isso enquanto ele vivia com a ideia de que a havia perdido em um acidente. Voltou para o carro em silêncio, com o olhar vazio. Ligou o motor e dirigiu sem destino. Queria gritar, queria destruir algo, mas apenas chorou, como nunca antes. Valeria, em outro ponto da cidade, esperava em frente a uma pequena clínica genética. Segurava na mão um envelope fechado. Dentro, os resultados da amostra de DNA. Ela havia enviado uma amostra sua e outra que conseguiu extrair do corpo de Luciana antes de ser enterrada. Uma amostra de unhas. O suficiente para descobrir a verdade. O técnico saiu e entregou o relatório. Ela o abriu com mãos trêmulas. Compatibilidade genética, 99,9%. Maternidade confirmada. Valeria caiu de joelhos no meio da rua. Sua filha. Aquela menina que foi jogada em um lixão como se nunca tivesse existido, era sua filha. Luciana. Gritou. Se passaram segundos antes que pudesse voltar a respirar. Ligou para o hospital. Exigiu falar com o diretor. Não aceitou negativas. O encontrou em seu escritório, com as persianas baixadas e o rosto mais preocupado do que esperava. O confrontou sem medo. Quero respostas. Senhora, não sei do que está falando. Luciana era minha filha. Me a roubaram ao nascer. Tenho a prova genética. E tenho documentos. Não vou me calar. Ou me explica tudo, ou amanhã isso estará em todos os meios nacionais. O homem a olhou em silêncio. Depois abriu uma gaveta e retirou uma pasta selada. Colocou sobre a mesa. Isso não saiu daqui. Nem da minha boca. Nem deste escritório. Valeria abriu. Eram registros de adoções ilegais. Programas secretos. Listas de bebês sem mãe aparente, entregues a fundações internacionais. Luciana estava nessa lista. Foi entregue para adoção em 2015. Para um casal associado à Fundação Vida Nova. Eles a devolveram 3 anos depois. Disseram que era problemática, que não se adaptava. E depois, passou por lares estatais. Ninguém a quis. Terminou em Santa Míria. Valeria bateu na mesa com o punho. E a estupraram lá? A engravidaram? A mataram? O diretor não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Sabe quem era o pai do bebê? Provavelmente algum dos funcionários do centro. Ou vários. Valeria se aproximou, com o olhar em chamas. Vou destruir tudo isso. Tudo. E quando terminar, ninguém vai esquecer o nome de Luciana. Naquela noite, Elias voltou para seu esconderijo com o rosto abatido. Matias o esperava, com o bebê dormindo sobre o peito. Onde esteve? Encontrei a Camila. Minha esposa. Está viva. Matias o olhou sem compreender. O quê? Ela esteve presa em um centro psiquiátrico por 20 anos. Medicaram-na até destruí-la. E me disseram que ela havia morrido em um acidente. Tudo foi mentira. E Luciana? Era nossa filha. Matias levou a mão à boca. Meu Deus! E a deixamos morrer.
Abandonamos. Sem saber. E agora ela está morta. Com um filho que luta para respirar. Elias se sentou e chorou. Matias não disse nada. Apenas o abraçou. Valeria chamou a mídia. Publicou uma reportagem em seu blog com todos os documentos. Histórias reais. Nomes. Fundações. Políticos. Clínicas. Elias a leu naquela mesma noite. Reconheceu seu nome. Reconheceu a história. Decidiu escrever para ela. Uma mensagem simples. Meu nome é Elias Montenegro. Eu também perdi Luciana. E a encontrei tarde demais. Mas seu filho está vivo. E precisa saber quem é sua mãe. Horas depois, Valeria respondeu. Nos vemos amanhã. Quero conhecê-lo. E quero ver meu neto. Naquela noite, Elias ficou acordado. Olhou para o bebê. Acariciou-o com cuidado. Seus olhos já começavam a se abrir. Tinham uma cor entre mel e cinza. Como os de Camila. Como os seus. Não pude salvá-la. Mas eu tenho você. E juro que não vou deixar que te tirem. Nunca mais. O encontro com Valeria foi em uma casa abandonada usada como ponto seguro. Ambos se olharam em silêncio. Depois se abraçaram. Choraram. Não se conheciam, mas os unia a mesma dor. Elias entregou o bebê a ela. Valeria o segurou como se temesse que desaparecesse em seus braços. Como você cuidou dele? Como se fosse a última parte de mim que ainda vale a pena. Valeria olhou para ele. E se te tirarem? Então farei barulho. Todo barulho que esse sistema odeia. Valeria sorriu com os olhos molhados. Então somos dois. Enquanto isso, o Hospital San Gerardo ardia por dentro. O sindicato médico havia lido o blog. Sabiam que os nomes seriam revelados em breve. Muitos começaram a apagar arquivos, queimar documentos, fingir que nunca souberam de nada. Mas era tarde. Luciana já falava. E o fazia com uma voz que ninguém poderia calar. O rosto de Luciana, finalmente visível, finalmente humano, começou a circular por todos os cantos do país. Valeria publicou sua história completa: o roubo ao nascer, o abandono, a violação, a gravidez, a morte. Um relato cru que não buscava piedade, mas justiça. Elias adicionou detalhes técnicos. Documentos clínicos. Datas. Nomes. Matias, com acesso direto ao sistema do hospital, extraiu históricos, e-mails internos, transferências, atas manipuladas. Tudo se juntou em um relatório de 378 páginas que filtraram para a mídia, defensores de direitos humanos e jornalistas investigativos. Gravaram vídeos. Os três. Elias olhou para a câmera com um olhar firme. Meu nome é Elias Montenegro. Sou médico legista há 30 anos. Vi coisas que não posso apagar. Assinei papéis que não deveria ter assinado. Fiquei em silêncio quando deveria gritar. Hoje quero dizer a verdade. Minha filha foi roubada pelo sistema, criada sem nome, assassinada por omissão e usada como fonte de órgãos. Não quero clemência. Só justiça. Valeria falou em seguida, com uma voz que doía. Minha filha nasceu viva. Me disseram que estava morta. Procurei-a durante anos. Me acusaram de louca. Hoje a encontrei, morta de novo. Mas desta vez não vou permitir que sua história fique enterrada. Matias foi o último. Não deu seu nome. Sua voz estava distorcida. Mas suas palavras eram certeiras. Trabalho no sistema. Vejo como crianças que poderiam viver morrem. Vejo vidas serem salvas às custas de outras roubadas. Minha mãe foi uma dessas vidas salvas. Mas alguém pagou com sangue. E eu não posso continuar fingindo. Subiram o vídeo com o título, O Rosto de Luciana, o que o Estado não quer que você saiba. Em menos de 3 horas, o vídeo explodiu nas redes. Contas anônimas copiaram, compartilharam e traduziram. Em fóruns de médicos, em páginas de denúncia social, em mídias alternativas. No começo, os grandes canais ficaram em silêncio. Depois começaram a falar. Com cautela. Com medo. Mas a reação dos poderosos não se fez esperar. Naquela noite, Valeria recebeu uma mensagem estranha no seu celular. Não tinha remetente. Apenas uma frase: você está batendo em portas que não sabe fechar. Ela a ignorou. Estava acostumada às ameaças. Já não a assustavam.
Desligou o celular e foi para o quarto onde o bebê dormia. Elias havia lhe cedido cuidado completo enquanto se preparavam para levar o caso a organismos internacionais. Esperança dormia tranquilo, cercado de fios e calor. Crescia aos poucos, lutando como sua mãe havia feito. Valeria se inclinou e acariciou sua cabeça. Não vou falhar com você, sussurrou. 2 horas depois, quando saía de uma mercearia, alguém a esperava junto ao seu carro. Não teve tempo de gritar. Apenas ouviu 2 tiros secos. E então tudo se apagou. Elias recebeu a ligação às 2 da manhã. O Hospital Central. Valeria havia chegado com 2 tiros. Um no abdômen, outro no peito. Estava viva, mas em estado crítico. Elias desligou. Desabou no chão. Matias tentou levantá-lo. O que aconteceu? Valeria. Atiraram nela. E o bebê? Não sei. Corremos para o refúgio. A porta estava fechada, mas sem cadeado. Dentro, o berço improvisado estava vazio. Nenhum sinal da criança. Nem choro. Nem rastro. Apenas um bichinho de pelúcia caído ao lado da incubadora. Elias gritou como nunca havia gritado. Bateu nas paredes. Matias o segurou para que não quebrasse as mãos. Levaram. Malditos bastardos. Levaram. Matias verificou as câmeras de segurança nas ruas próximas. Uma van sem placas estivera estacionada em frente ao local por mais de 1 hora. Depois, desapareceu em direção à Estrada Sul. Ligaram para a polícia. Não houve resposta imediata. Ninguém ousava se mover sem ordens. Elias foi ao hospital. Valeria estava sedada, entubada, inconsciente. A equipe médica disse que haviam induzido o coma para evitar um colapso neurológico. Tinha múltiplos órgãos comprometidos. Matias olhou para ele com os olhos cheios de raiva. Isso não foi um aviso. Foi uma sentença. Dias depois, uma enfermeira do hospital, jovem, nervosa, com olheiras profundas, se aproximou de Elias às escondidas. Tenho algo a lhe dizer. Mas não aqui. Foram ao terraço. Ela falava baixo, com medo de ser ouvida pelas sombras. Sei sobre o bebê. Sei que era filho de Luciana. Sei que vocês o protegiam. Como sabe? Eu estava de plantão quando trouxeram pela primeira vez. Vi as provas. Vi a gravidez. Ouvi as supervisoras falarem em vendê-lo. Não foi um acidente. Já sabiam antes que Luciana estava grávida. Onde está agora? A enfermeira chorou. Não sei ao certo, mas ouvi dizer que foi entregue a um casal estrangeiro. Pagaram uma quantia absurda. Levaram de madrugada. Tinham documentos falsos. Tudo legalizado. Quem organizou isso? Uma mulher. A mesma que dirige o lar Santa Míria. Tem conexões em migração, saúde, justiça. Faz isso há anos. Elias sentiu seu corpo apagando. Luciana morta. Valeria em coma. Camila perdida em uma instituição. E o único pedaço de verdade vivo, agora nas mãos de criminosos. Está disposta a testemunhar? Sim. Mas estou com medo. Eu sei. Mas se você não falar, tudo isso continuará. Ela assentiu, chorando. Enquanto isso, nas redes, o vídeo alcançava números recordes. Milhões de visualizações. Comentários divididos. Alguns culpavam Valeria por ter abandonado a busca tantos anos. Outros, Elias, por ter ficado em silêncio tanto tempo. Mas muitos começavam a despertar. O rosto de Luciana aparecia em toda parte. Era capa de revista. Era símbolo. Mas também alvo de ódio. Alguns diziam que ela era uma menina problemática, que provocou sua própria desgraça, que o sistema não podia salvar a todos. Nos noticiários, se formavam debates acalorados. Uma mãe deve procurar para sempre? Um médico deve violar a lei por ética? É legítimo salvar uma vida roubando outra? Matias, com o rosto marcado por noites sem dormir, foi chamado pelo conselho médico do hospital. Sentaram-no em uma sala vazia. Apresentaram-lhe um dossiê. Detectamos movimentos irregulares em seus acessos ao sistema. Entrada em arquivos sigilosos. Extração de documentos. Conversas com jornalistas. Suspeitas de roubo de material hospitalar. Matias não negou nada. E o que vão fazer? Você tem 2 opções.
Renuncia silenciosamente. Ou procedemos judicialmente. Matias riu amargamente. E vocês? Vão renunciar por permitir tráfico de órgãos? Ninguém respondeu. Deixaram-no ir, sabiam que expô-lo seria expô-los também. Elias, por sua vez, já não se escondia. Apareceu na televisão. Ao vivo. Com provas. Com seu nome completo. Mostrou os registros de sua filha. As provas de DNA. Os documentos alterados. Deu nomes. Apontou instituições. Não tenho medo, disse à câmera. Tiraram minha filha de mim. Mentiram para mim. Tornaram-me cúmplice. Mas agora estou desperto. E esta guerra apenas começa. As redes sociais explodiram. Alguns médicos se uniram. Outros o atacaram. Mas ninguém ficou indiferente. Na última noite daquela semana, Valeria abriu os olhos. Mal murmurou o nome de sua filha. Depois, o do bebê. Elias estava lá. Pegou sua mão. Levarão-no, Valeria. Mas vamos recuperá-lo. Eu juro. Ela fechou os olhos novamente. Uma lágrima escorreu por sua face. Em algum aeroporto do sul do país, um casal estrangeiro passava pelo controle migratório. Levava um bebê adormecido nos braços. Os papéis diziam que era legalmente adotado. Ninguém questionou nada. Ninguém olhou duas vezes. O bebê abriu os olhos. Olhou para o céu. Respirou. Era Esperança, o filho de Luciana. E ninguém sabia onde estaria no dia seguinte. Mas Elias, Matias e Valeria, se sobrevivesse, iriam encontrá-lo. Custe o que custar. Porque a verdade já não podia ser calada. Porque o preço da verdade já estava pago. Com sangue, com dor, com vida. E não iriam parar até que o mundo ouvisse o grito das crianças que ninguém quis ver. As primeiras luzes do dia caíram sobre um país que já não podia continuar virando o olhar. O vídeo de Elias havia se tornado viral em cada canto do mundo digital. As provas estavam expostas. As vozes, liberadas. Já não era apenas uma história trágica. Era uma bomba moral e social que obrigava a tomar posição. O rosto de Luciana, seus olhos apagados, seu pequeno corpo ignorado pelo sistema, invadia tudo. Capas de revista, programas de debate, murais pintados por jovens indignados. Sua história havia se tornado a história de milhares. O Hospital San Gerardo foi o primeiro alvo da tempestade. Às 6 da manhã, a Procuradoria-Geral, junto com agentes de direitos humanos e policiais federais, entrou com ordens judiciais. Intervieram computadores, apreenderam documentos, prenderam 7 pessoas. A diretora administrativa foi algemada diante das câmeras. Ao vê-la sair entre gritos de protesto, Elias sentiu uma pontada amarga. Não era vitória, era consequência. Não era justiça ainda, era um começo. Elias se apresentou voluntariamente para depor. Caminhou até a procuradoria cercado de jornalistas, gritando seu nome e fazendo perguntas que ele não respondeu. Parou apenas diante dos microfones, ergueu o olhar e falou: "Não busco perdão, busco redenção. Luciana era minha filha. Tiraram-na de mim, como a tantas outras. Falhei. Falhei como pai, como médico, como homem. Silenciei muitas coisas. Vi passar muitos corpos. Mas ela me despertou. Hoje me entrego para que ninguém mais precise enterrar uma filha no anonimato. Que o país me julgue, mas que não esqueça seu nome." Após seu depoimento, o levaram algemado, mas não com desprezo. Até os policiais baixaram o olhar ao fechar a porta do veículo. O país já não sabia se punir ou aplaudir. Enquanto isso, na unidade de terapia intensiva, Valeria abriu os olhos completamente. A primeira imagem que viu foi o rosto de sua filha em uma tela à frente de sua cama. Uma jornalista lia a manchete: "Luciana, o anjo esquecido que despertou uma nação." Valeria quis falar, mas ainda não podia. Sua voz era apenas um eco. Seu olhar, entretanto, era fogo puro. Um médico ao lado dela segurou sua mão. "Está viva. Você está viva. E sua história também." Valeria fez um gesto. Queria escrever. Trouxeram-lhe um caderno. Com traços fracos, escreveu 3 palavras. "Onde ele está?" Referia-se ao bebê. Matias, que havia se mantido à margem da comoção pública, apareceu diante das câmeras 2 dias depois.
Ele havia entregado voluntariamente um banco de dados criptografado com os nomes de todos os pacientes que receberam órgãos ilegais nos últimos 10 anos. Alguns eram figuras públicas. Outros, milionários. Outros ainda, pais desesperados que aceitaram sem fazer perguntas. A reação foi imediata: processos cruzados, investigações abertas, renúncias forçadas. Matias foi convocado pelo procurador-geral. Ofereceram proteção em troca de total cooperação. Vão procurá-lo. Vão querer calá-lo. Mas se você testemunhar, não salva apenas seu nome. Salva muitos. Matias aceitou. Não por si mesmo. Pela sua mãe, que agora o olhava com outros olhos. Ela não sabia tudo, mas intuía. E quando ele explicou o essencial, ela disse apenas algo que o dilacerou por dentro. Agradeço estar viva, mas não se isso significou matar uma criança. E se trancou no quarto para chorar. Enquanto as ruas se enchiam de protestos e velas acesas em frente a hospitais, uma mulher atravessava a fronteira com uma pequena caixa de papelão sobre as pernas. Vinha em um ônibus noturno, olhando pela janela com expressão cansada. Não era traficante. Era uma freira. E dentro da caixa dormia esperança. Ela havia sido contatada por uma das enfermeiras cúmplices do hospital. Disseram-lhe que a criança seria vendida, como outras. Ela não suportou. Roubou o bebê e fugiu. Não sabia se fazia o correto. Apenas sabia que não podia permitir que terminasse em um catálogo internacional de adoções falsas. Conduziu até um convento escondido entre as montanhas, onde viviam apenas 6 irmãs idosas. Alimentaram-no. Aconchegaram-no. Deram-lhe um nome, Rafael, porque diziam que sobreviver era seu milagre. Uma semana depois, a sociedade estava dividida. Alguns pediam pena máxima para os responsáveis. Outros defendiam os médicos que participaram, alegando que salvaram vidas. Alguns meios conservadores culpavam Valeria por ter abandonado a filha. Outros culpavam Elias por expor segredos que geraram caos. O país fervia em debates. E então, uma tragédia atingiu como um raio. Uma mãe solteira de um bairro humilde, cujo filho havia sido salvo graças a um transplante de fígado anos antes, suicidou-se ao descobrir que o órgão vinha de uma criança assassinada. Deixou uma carta dizendo: "Meu filho vive com o coração de outra criança que nunca teve nem nome. Não quero continuar vivendo sabendo que a vida de um custou a de outro roubado." As redes explodiram. Os protestos se intensificaram. As perguntas aumentavam. Quantos órgãos foram vendidos? Quantas crianças desapareceram? Quantas mães foram enganadas? Valeria recebeu alta sob vigilância médica. Ainda caminhava com dificuldade, mas já falava. Apareceu em uma coletiva de imprensa sem aviso prévio. Seu corpo estava fraco, mas sua voz não. Pegou o microfone e não leu nada. Apenas falou. Não quero vingança. Quero verdade. Quero saber quem vendeu minha filha. Quem decidiu que ela era descartável. Quem assinou papéis sabendo que a mandavam para o inferno. E quero encontrar meu neto. Rafael, Esperança, como quer que te chamem agora, se está vendo isto, onde quer que esteja, sua avó está viva. E não vai desistir. O vídeo tornou-se viral em minutos. Uma rede de freiras do sul do país o viu naquela mesma noite. A mulher que havia resgatado o menino entrou no quarto e olhou para ele. Sua avó está te procurando. Em breve terá que voltar. Mas, enquanto isso, você está seguro. Elias saiu em liberdade condicional. Havia entregue tudo o que sabia. Já não podia continuar se sentindo culpado se o país decidisse não fazer nada com o que revelou. O sistema estava exposto. O julgamento moral agora era coletivo. Ele caminhou até o cemitério. Diante do túmulo de Luciana, esperava Valeria. Levava flores brancas. Ele, uma vela acesa. Ajoelharam-se juntos. Diante da lápide que dizia: Luciana Montenegro Santa Maria, o anjo que o mundo esqueceu. Valeria passou os dedos pelo mármore. Você não está mais sozinha. Agora sabem seu nome. Elias murmurou com a voz quebrada. E se algum dia Rafael voltar, saberá que sua mãe não morreu em vão. Ambos choraram. Não como vítimas. Como sobreviventes de uma verdade que os unia. Enquanto isso, uma jornalista independente recebeu uma ligação anônima. Era a freira. Ela deu coordenadas. Um endereço. Pediu que informasse Valéria. Que a criança estava viva.
que aguardassem instruções. A jornalista não hesitou. Ligou para Valéria. Deu a notícia. Seu neto está vivo e quer voltar. Valéria ficou em silêncio. O mundo apagou por um segundo. Então disse apenas uma frase: vamos procurá-lo. No carro, a caminho das montanhas, Valéria, Elias e Matias viajavam juntos. Ninguém falava. Apenas ouviam uma gravação com a voz de Luciana, recuperada de um vídeo de vigilância. Na gravação, ela dizia algo antes de morrer. Algo que nenhum juiz poderia ignorar. Algo que o país também teria que ouvir. Meu nome é Luciana. Não sou lixo. Não sou propriedade do Estado. Só queria que alguém me visse. Que alguém acreditasse em mim. O país inteiro a viu. E não podia esquecê-la. Porque o julgamento dos inocentes havia começado. E não haveria perdão para os que se calaram. Apenas justiça. Ou memória. Mas nunca mais silêncio. Nunca mais. A caminhonete subia lentamente pelos caminhos empoeirados da montanha. Elias, Valéria e Matias guardavam um silêncio reverente, como se o ar tivesse se carregado de algo mais pesado que a poeira e a altitude. Ninguém falava, mas os três sabiam que o que os esperava no final daquele caminho não era apenas uma criança. Era o fechamento de um ciclo que os havia destruído, arrastado e depois devolvido à vida com uma cicatriz que jamais se apagaria. O convento surgiu como uma silhueta entre árvores secas, com muros caiados e um campanário sem sino. Na entrada, uma idosa esperava sentada em uma cadeira de madeira. Viu-os chegar e não disse nada. Apenas fez um sinal para que descessem do veículo. Dentro do convento, o silêncio era quase sagrado. A freira que havia resgatado Esperança os conduziu por um corredor de pedra até um quarto iluminado por uma única janela. Ali, em um pequeno berço, dormia a criança. Ele havia crescido. Já não era aquele ser frágil conectado a cabos. Tinha pálpebras grossas, bochechas rosadas e cabelo bagunçado. Dormia com a tranquilidade de quem, enfim, havia parado de fugir. Valéria foi a primeira a se aproximar. Não disse nada. Não chorou. Apenas se ajoelhou diante do berço e apoiou a cabeça sobre o colchão. Sua respiração ficou entrecortada e finalmente deixou que as lágrimas fizessem o trabalho que a voz não podia. Elias permaneceu alguns passos atrás, com as mãos juntas, como um pai que observa de fora a vida que quase perdeu. Matias, em silêncio, olhou ao redor. Nunca havia estado em um lugar tão tranquilo. E lhe parecia injusto que aquela criança tivesse conhecido a paz apenas nas montanhas, longe de tudo que o mundo chamava civilização. A freira quebrou o silêncio. Aqui ele se chama Rafael. Mas vocês podem chamá-lo como quiserem. Eu cuidei dele com todo o amor que tinha. Mas ele já não é meu. Já não é. Valéria levantou-se lentamente. Pegou a criança nos braços. Ele acordou suavemente e não chorou. Apenas olhou para ela, como se sua alma a reconhecesse. Olá, meu amor. Sou sua avó. E nunca mais vão roubar nada de você. O retorno foi discreto. Não houve mídia. Não houve anúncios. Ninguém deveria saber que a criança havia voltado. Ainda existiam ameaças, olhos nas sombras, pessoas que pagariam qualquer preço para pagar tudo que Luciana havia deixado neste mundo. Mas ele estava vivo. E com isso, todo o resto era suportável. Elias não voltou ao hospital. Depois de seu julgamento, foi condenado por acobertamento e manipulação de provas. Mas o juiz, com lágrimas nos olhos ao ler a sentença, concedeu-lhe liberdade condicional e proibiu-o de exercer a medicina por 5 anos. Ainda assim, ele já havia renunciado ao jaleco. Mudou-se para uma cidade do sul, onde ofereceu seu tempo como voluntário em uma pequena clínica rural. Não cobrava. Apenas curava. Apenas ouvia. E quando terminava seu dia, sentava-se diante de um velho caderno e escrevia. Escrevia cartas para Luciana. Cartas que sabia que nunca seriam lidas, mas que o mantinham de pé. Em uma delas, escreveu: Não pude salvar você, mas posso salvar outros. Em seu nome. Por você. Matias decidiu se afastar. O julgamento social havia sido cruel. Acusaram-no de cumplicidade, de traição à profissão, de buscar fama. Embora nunca tenha sido processado, seu nome ficou marcado. Renunciou à medicina na capital e mudou-se para uma cidade pequena, onde trabalhou em um abrigo para crianças em situação de rua.
Ensinava-lhe sobre ética, sobre saúde, sobre como defender seus corpos de quem tentasse roubar sua dignidade. Um dia, uma menina de 8 anos perguntou-lhe por que se tornará médico. Para salvar vidas. Você salvou muitas? Matias demorou a responder. Não o suficiente. Mas a menina sorriu para ele mesmo assim. Em uma escola pública, deu sua primeira palestra formal. Falou sobre o valor de dizer a verdade, mesmo quando dói. Mostrou uma foto de Luciana e, em seguida, uma do bebê recuperado. Essa menina não foi ouvida. Seu filho quase morreu por isso. E hoje estamos aqui para prometer que não deixaremos que isso aconteça novamente. As crianças aplaudiram. Algumas choraram. Valeria tornou-se um ícone silencioso. Não deu entrevistas. Não vendeu sua história. Apenas fundou uma organização, Fundação Luciana, em defesa das crianças esquecidas. Sua sede era modesta, mas sua voz cresceu em todos os cantos. Dedicou-se a buscar crianças desaparecidas, pressionar instituições e impulsionar reformas que endurecessem as punições contra o tráfico de menores e órgãos. O primeiro caso que resolveram foi o de uma mãe migrante que teve sua filha roubada ao atravessar a fronteira. Encontraram a menina em uma casa de adoção falsa, com outro nome. A reunificação foi transmitida pelas redes sociais. A cena lembrou ao país porque a memória é uma forma de justiça. No escritório da fundação, em uma parede branca, pendia uma fotografia enorme. Era Luciana, na sua única imagem clara, sorrindo levemente, com os olhos grandes, eternos. Abaixo, uma frase escrita em tinta preta. Não me esqueças. Não me enterres sem nome. Os anos passaram. A pressão pública obrigou o governo a criar uma promotoria especial para crimes cometidos contra menores no sistema de saúde. Alguns dos responsáveis diretos foram condenados. Outros desapareceram misteriosamente. Muitos se refugiaram no silêncio. A dor não desapareceu. Mas algo mudou. A esperança cresceu. E sim, Valeria manteve esse nome. Rafael havia participado do seu resgate, mas Esperança era sua história. Aos 8 anos, na escola, escreveu uma redação que foi publicada sem que ninguém esperasse o que continha. O título era Minha Mãe Voou para o Céu. Contava como nasceu em silêncio. Como sua mãe, Luciana, lhe deu a vida em meio à dor. Como sua avó a abraçou quando mais precisava. E como o médico de rosto triste cuidou dela como se fosse sua última chance. Essa redação chegou, por mãos anônimas, até Elias. Ele a leu várias vezes. Depois, com lágrimas nos olhos, escreveu-lhe uma carta. Querida Esperança, não sei se algum dia você se lembrará de quem eu fui. Não sei se meu nome soará familiar para você. Mas quero que saiba que o dia em que vi seu primeiro suspiro foi o dia em que voltei a viver. Você foi o milagre que me salvou. Sua mãe também me salvou, mesmo em seu silêncio. Não mereço seu perdão, mas agradeço sua existência. Sempre seu, Elias Montenegro. Esperança guardou essa carta em uma caixa especial. E sempre que tinha medo, a abria. Camila, a mãe de Luciana, foi transferida para uma residência melhor. Recebeu terapia, medicamentos adequados e, durante meses, lutou contra a névoa em sua mente. Recuperou fragmentos. Um dia, ao ver uma foto de sua neta, disse: "Ela tem os olhos de Elias." Foi a única frase completa que disse em muito tempo. Mas bastou para que Valeria abraçasse como se fosse mais uma mãe. Porque isso eram agora. Uma família construída entre ruínas. Mas família. Na cerimônia de inauguração do novo Centro de Atendimento Infantil da Fundação Luciana, uma mulher se aproximou do púlpito. Era Esperança, já com 12 anos, com uma voz clara e forte. Pegou o microfone e falou com a segurança que dá a verdade. Minha mãe não morreu por engano. Ela morreu porque o sistema a esqueceu. Mas graças a ela, muitas crianças hoje não estão sozinhas. Eu sou uma delas. E enquanto estivermos vivos, ela também viverá. O aplauso foi unânime. Não apenas pelo que disse, mas pelo que representava. Naquela noite, Elias sentou-se em frente ao seu velho caderno. Já não escrevia cartas para Luciana. Já não era necessário. Agora, escrevia para os outros. Para os que ainda estavam vivos. Para os que não sabiam que tinham uma voz. E enquanto o sol se escondia atrás dos morros, murmurou em voz baixa, como se soubesse que alguém ouvia de outro lugar. Não há pior crime que o silêncio.
Não há maior pecado que a indiferença. Luciana morreu por culpa de todos, mas também nos deixou motivo para viver melhor. E enquanto houver uma única esperança neste mundo, nem tudo está perdido. Fechou o caderno, apagou a lâmpada e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Muitas pessoas estão passando por situações semelhantes. Esperamos que a voz de Luciana viva em seu coração. Se esta história te emocionou, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. De onde você nos está assistindo? Adoraríamos saber. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.